segredos você esconde? Como você deixou eles escaparem? O rapaz, qual é o nome dele? É Tintin. GB Talk! Voltamos com mais uma edição do GB Talk, edição número 12. Hoje vamos falar de quadrinhos franco-belgas. O que são, o que comem, onde vivem, para entender todo o escopo desse gibi. No Brasil, a gente divide entre livro e gibi, mas tem pessoas que sabem que o gibi é um universo totalmente amplo, com gibis infantis, fábulas, gibizinho de super-herói, mangás, e uma parcela destinada ao público adulto, popularmente chamado de graphic novel. E as graphic novels também têm um subcompartimento que vem lá das terras da Europa. Os famigerados franco-belgas, álbuns europeus, bandas desenhadas, as BD franco-belgas. Eu não tenho muito conhecimento sobre o assunto, por isso eu tive que chamar os membros do podcast que representa a Metaurlã brasileira, o Formiga Elétrica. Então, primeiramente, gostaria de apresentar o primeiro, aquele que tomou a poção mágica do Asterix, Daniel. Opa, cara, bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos ouve. Cara, muito obrigado pelo convite, maravilhoso estar aqui para falar de quadrinhos, sempre à disposição para isso, e eu só queria dizer que eu não temo que o céu caia sobre a minha cabeça. E também o detetive de classe R, Rafael. Fala pessoal, Rafael aqui. Eu não preparei nenhuma apresentação muito especial, mas o que eu posso dizer é que nesses últimos tempos eu tô ficando cada vez mais o tamanho do Obelix, e isso é preocupante. E eu sou o Rodrigo, o seu host do Gibifari, e ainda não sei qual era do Gargamel. Eu ainda até hoje não sei o que ele queria com a porra dos Smurfs. E a gente já começa esse papo agora. Eu achei que você era otimista. Mas você estava enganado, entende? Eu sou realista. Isso, pra mim, é sinônimo de covarde. Pode me chamar do que quiser. Você não entendeu? Fracassamos. Fracassamos. O que não falta é gente pra chamar você de fracassado, de tolo, perdedor, de bêbado inveterado. Mas nunca diga isso de você mesmo. Você está sinalizando errado. É disso que as pessoas se aproveitam. Você entende? Se você liga para alguma coisa, lute por ela. Se bater numa parede, atravesse ela. Tem uma coisa que você precisa saber sobre fracasso, Tintin. Não pode nunca deixar ele te derrotar. Gente, eu sempre quis convidar o Formiga Elétrica para gravar um episódio sobre plágios. Plágios no mercado de quadrinhos. Tanto que este ano o Gibify lançou um episódio de super-heróis logo depois de vocês terem lançado aquele episódio do Onde Estão os Super-Heróis, agora. Um apanhado de super-heróis. Foi assim, logo na sequência. Eu falei, nossa, eu tenho que chamar eles para falar sobre plágio. Mas eu chamei vocês logo depois de ter lido aqui nas Índias Orientais, nas Índias Traiçoeiras, do mesmo cara do Black Sad. E é isso que despertou, assim, esse meu fascínio aí pelo franco-belga. Eu já tava lendo, faz muitos anos em Cal, tudo, mas esse gibi foi, assim, especialmente arrebatador. E bom, vai rolar o lance de plágios depois? Vai sim. Só deixa eu fazer um episódio igualzinho ao de vocês, aí eu chamo vocês. Porque a gente gosta de fofoquinha. Fiz dos quadrinhos. Bloco 1. As definições e as condições de contorno do franco-belga. No Brasil, gibi popular europeu, a gente tem muito de gibis britânicos. O Juiz Dredd, talvez o V de Vingança, que é naqueles formatos magazine.
Mas também temos muito, mas muito menos dos formosos Bonellis italianos, que vem naquele pseudo formatinho, né, o fumetti. Mas além disso, muito pouco, pelo menos há algum tempo, era muito pouco difundido os franco-belgas, né? Por isso que muita gente põe erroneamente gibis da Suécia, Espanha, Holanda, Alemanha e em vários outros países, tudo num bolão só, que é o tal do franco-belga. Então, eu gostaria de começar esse papo para a gente delimitar mesmo da onde que vem o franco-belga. Daniel, você tem uma delimitação de território aí para os gibis franco-belgas? O nome já fala, né? França e Bélgica, né? Mas o que acontece é que assim, normalmente, como nós fazemos parte de uma cultura que durante muito tempo ficou restrito ao quadrinho de super-herói, e quando muito aparecia um inglês no meio, mas sendo um pouco aparentado do mercado norte-americano, a gente colocava no mesmo balaio, né? Isso estou falando assim nos nossos anos de formação, né? Que a gente não tinha tanta opção de leitura, a gente pegava o que tinha na banca. A gente, sabe, não pensava nesse rolê, né, de quadrinho europeu, né? Falando de uma forma mais abrangente. E conforme isso foi expandindo aqui para nós, a gente teve aí a oportunidade de como é que eu vou dizer, alargar a nossa visão em relação ao que significa, né, um quadrinho franco-belga, quais são as suas características e tudo mais, né? Então, é um tipo de escola, de fato, né, que tem aí entre seu grande, eu diria, mais reconhecível como franco-belga, a linha clara, né, o estilo atômico também, só que não se limita somente a isso, né? Nós temos álbuns aí e sempre pensando nesse formato, né? O formato de álbum, né? O formato que privilegia o visual demais, né? Mesmo aqueles que são, eu diria, que cartunesco não é a melhor palavra, né? Mas o que tem o traço mais puxado para o cartoon, ainda assim, é de um refinamento de arte absurdo, né? Fizemos aí a apresentação, lembrando de Asterix, acho que é o que todo mundo lembra quando pensa nisso, porque os personagens são simples, mas os cenários são extremamente detalhados. Né? O próprio Tintin passa por isso também, né? E fazendo a ponte com os outros grandes trabalhos do mercado franco-belga que a gente pode falar aqui, todos eles, né, primam por um visual assim, deslumbrante, tá? Então eu acho que dentro do quesito artístico, né, se você não sabe de onde veio determinado quadrinho que cai na sua mão, se você tem mais ou menos isso em mente, você bate o olho e você fala, nossa, isso ou é franco-belga ou tem muito cara de franco-belga, né? Eu e o Rafael, a gente já conversou muito sobre isso, né? Que existe, muitas vezes isso acaba sendo um problema, porque no mercado franco-belga dá-se muita importância para um visual absurdamente foda, né? Para usar um português claro aqui, né? Diferente de outros mercados. E não estou falando que tudo que desenho pode ser chutado e a gente tem que elogiar, não é isso. Mas eu digo que existe um investimento muito maior no visual, né? E não, sabe, colocando juízo de valor entre roteiro e desenho aqui, mas eu acho que a gente pode reconhecer o quadrinho franco-belga desta forma, o formato belga, e assim, um esforço enorme, assim, o esforço e o resultado grande na parte visual, né? A multiplicidade de temas, ela é absurda também, né? Talvez destacando mais a ficção científica, porque quando a gente fala em franco-belga, a gente pensa em Metal Hurlant, claro, e ali, ficção científica e fantasia, né? Essa disposição, né, para criar mundos fantásticos e tal, sempre foi muito característico daquela geração dos anos 70 lá, que fundou a Metal Hurlant. E, enfim, acho que, não sei se eu consegui ser mais ou menos claro, mas é isso que eu penso. Eu já queria, né, falar desse... traço fino que fala? Linha clara. Linha clara. Quando eu estava pesquisando, né, por muitas vezes a tal da linha clara bateu, né? Essa linha clara se define mesmo por um traço único que vai pegando por todos os outros? Tudo que está no quadrinho tem o mesmo traço, é isso? Acho que o Rafael pode responder isso melhor, porque ele tem até um vídeo falando um pouco sobre esse estilo. Sim, cara. Assim, só voltando
rapidinho uma questão do recorte geográfico. Eu acho também importante destacar, assim, a gente fala do quadrinho franco-belga, fatalmente, daquilo que o Daniel falou, a gente pensa na França e na Bélgica, né? Mas existe um recorte geográfico que é interessante porque, assim, a Bélgica, ela é um país multilinguístico. Não é a Bélgica inteira que fala francês e não é o francês que se fala na França também. Então, essa unidade linguística que quando a gente fala de quadrinho franco-belga, a gente está falando mais de uma unidade linguística, de um núcleo de criação de artistas, uma espécie de hub de criação que surgiu ali no final do século XIX, começo do século XX, naquela região fronteiriça, não necessariamente assim nuclear, né, em cima da fronteira, mas assim, abrangente daquela região que tomava a Bélgica francófona e uma parte da França que é mais, não culturalmente intensa, mas que já era mais cosmopolita, né, naquele pedaço. Preciso lembrar que os quadrinhos, eles vão se desdobrando, né? Eu não vou aqui entrar na seara de onde surgem, como surgem, quem criou, quem deixou de criar, porque primeiro que isso não leva a lugar nenhum, segundo que não é o foco aqui. Mas eles se desdobram primeiro em outros formatos que são mais comuns a veículos de comunicação de massa. Então, fazia mais sentido que as histórias em quadrinhos fossem uma forma de arte mais presente em lugares de alta circulação de veículos de comunicação, que, desnecessário dizer, no final do século XIX e começo do século XX não era qualquer lugar, né? Eram ambientes urbanos e tudo mais. Então, só por esse recorte linguístico e geográfico, a gente já entende um pouco como o quadrinho franco-belga ele acabou se desenvolvendo, inclusive porque o Daniel também fez ali um traçado comparando com os quadrinhos americanos, e até aproveitando o ensejo da linha clara, né, que a gente já trouxe à baia, uma das diferenças assim salutares do quadrinho franco-belga para outras escolas de quadrinhos é que para os europeus, e especialmente para essa cultura franco-belga de quadrinhos, os quadrinhos são tão simplesmente um desdobramento, uma reinterpretação, a apresentação de uma outra forma de arte. Eles nunca sofreram tanto assim com a pecha que pesou durante muito tempo nos quadrinhos americanos ou nos quadrinhos japoneses, para mencionar, né, os 3 grandes núcleos de produção de quadrinhos do mundo. Eles nunca precisaram lidar tanto com essa ideia de que quadrinhos são coisas para criança. É claro que a gente tem muitos quadrinhos voltados para o público infanto-juvenil, né? A gente até brincou na nossa própria abertura citando aí Smurfs e Asterix, que são, né, obras voltadas para o público infanto-juvenil, mas isso nunca foi um apego para os criadores franco-belgas, né? E no caso da linha clara, você vê, ela começa também considera-se, né, que ela começa com uma historinha que é uma historinha levinha, né, de uma heroína. Ela é uma babá chamada Becassine, que é uma publicação do início do começo do século XX, ali em torno de 1900 e literalmente bolinha. Acho que é 1904, 1905, assim, bem no começo do século. E ela se destaca porque ela trabalha... O que significa a linha clara? Era muito comum nas tiras, nas charges e nos quadrinhos da época, você pesar diversos estilos em que você usava linhas grossas, usava muita rachura, o uso de cores também era mais intenso. Por quê? Porque, de novo, retomando o começo da minha fala, era um desdobramento de formas de arte que já existiam, né? Como artes plásticas, pinturas, etc, etc. O que é a linha clara? É literalmente um traço claro, completamente limpo, de cores que são, assim, bastante visíveis, que não poluem o quadro, ou a história, ou a narrativa, ou o que quer que seja, e que criam um senso estético, assim, bastante limpo, né? Eu achei até interessante a palavra que você usou, né? Coisa do limpo, né? Porque é justamente esse o aspecto que a linha clara, ela cria, ela oferece, e é um aspecto bastante limpo, um aspecto bastante agradável, e que, por influência justamente do sucesso dessa historinha Becassine, acaba meio que se tornando um marco distinto de o que viria a ser uma cultura franco-belga de quadrinhos, e muito embora, né, o próprio Daniel já mencionou aí a Metal Hurlant, não se reduz à linha clara. O quadrinho franco-belga, ele é
extremamente prolífico, ele é extremamente abrangente, né? Falar inclusive de quadrinho franco-belga, a gente vai pincelar aqui o máximo possível de coisas, mas já fica um alerta aí pro amigo ouvinte, de que muito do que a gente vai dizer vão ser, assim, reduções grosseiras do que essa escola realmente oferece, assim, porque senão a gente precisaria fazer um curso de 20 horas para falar, pra tentar pelo menos mencionar tudo que tem para mencionar de quadrinho franco-belga. Sim. Posso só fazer assim, só complementando o que o Rafael falou a gente voltou, a gente deu essa volta aí e passou pelo Asterix de novo, mas é importante, sempre importante falar, né, que a diferença, né, entre esses mercados, né? Apesar do Asterix não ser um trabalho tão, sei lá, rebuscado textualmente, né, embora tenha lá suas metáforas que são bem perceptíveis depois que você cresce, né, mas uma criança pode ler de boa. Apesar disso, esse tipo de trabalho lá nunca foi considerado também um trabalho de segunda classe. Então, é importante perceber que os quadrinhos lá eles são vistos como arte, não importa para qual público você está escrevendo, qual público você está mirando, e assim vai. Nesse ponto são muito parecidos com o Japão, né? Eles só não têm a multiplicidade de assuntos que o mangá tem, mas em termos de respeito à arte é exatamente isso. Eu tentando me preparar para esse podcast, né? Tem gente que tenta traçar o franco-belga lá antes da virada do século XX. Tem gente que traça com o Tintin ali na Bélgica, né? O Tantan, né? Tem uns que vão tentar interpolar que foi, né? A França invadida pelos alemães, que aí cortaram os gibis americanos. Então a França tinha que inventar o seu próprio gibi. Então realmente a história, o tipo de arte, né, são cheias de nuances para a gente tentar rastrear tudo. Então realmente eu acho que é verdade, ia precisar de um mini curso para a gente tentar rastrear tudo isso, né? E não então, íamos concordar, né? Tem isso também. Tem isso também. Então a gente fica com esses estereótipos, né, de um gibi extremamente bem desenhado, aquela arte que demora anos para ser feita, né? E também, né, de um povo, né, uma cultura ali realmente que adora gibis, né? Acho que o Asterix é sempre o mais vendido todos os anos, né? É um fenômeno na Europa, acho que para sempre, né? Sem falar, eu diria, eu destacaria também a influência, cara, porque assim, ainda não reduzindo, claro, como o Rafael já falou, vai muito além da linha clara. Mas quando a gente vê, por exemplo, um Edgar P. Jacobs servindo de inspiração para o Bruce Timm criar o Batman Animated, né? Mesmo as pessoas que não conhecem o quadrinho francês, mesmo as pessoas que não fazem a menor ideia de como funciona esse lance de escolas estilísticas e tal, ele foi tocado de alguma forma por isso, né? Então, são tentáculos assim invisíveis para quem não estuda, né? Eu acho que até remete um vídeo de vocês, né? Que vocês estavam fazendo uma brincadeira com acho que era a cadeira daquele cara lá da Crise nas Infinitas Terras, né? O Drulet copia um pouco ali no Lone Solone, né? Sim, dos Novos Deuses, né? Isso, então. Metron. Ela é uma arte que se retroalimenta, né, de outros mercados, né? Sim. Não, é só que o Daniel fez esse comentário que é interessante dessa bola que você levantou. Uma coisa só que eu preciso pontuar é que, assim, a gente está falando da história do quadrinho franco-belga através do século XX, tem essas características bem marcantes, essas alternâncias, e como é um mercado que é muito vivo, que é culturalmente bem instituído, é preciso dizer, sim, que hoje, a gente falando em 2025, ele é bastante diferente do que um dia ele já foi, né? Isso aqui que a gente está falando, mesmo a Metal Hurlan, né, que a gente está falando aqui de anos 70, 80, o que pese o adjetivo, já virou arte clássica, né? Não representa o que é hoje. Inclusive porque a gente estava falando, né, da questão do mangá, por exemplo, e por curioso que isso seja, hoje o quadrinho europeu e o próprio quadrinho franco-belga, ele é muito influenciado pelo mangá, né? Inclusive, eu acho que foi você que disse, né, que o Asterix continua sendo
bastante vendido, o que não deixa de ser verdade. Mas você vê que é sintomático, por exemplo, que já faz um tempo agora que os gibis mais vendidos, mesmo no mercado francês, mesmo no mercado europeu como um todo, são mangás. O que não é dizer que os mangás têm uma imensa presença na Europa. Os mangás têm uma imensa presença em todo lugar, né? Assim, em qualquer lugar do mundo hoje, os mangás são os títulos de quadrinhos mais vendidos. É um projeto de sucesso de soft power do Japão, assim, que funcionou maravilhosamente bem e que por inúmeros motivos, né, seja do mercado americano, seja do mercado europeu, acabou suplantando um pouco pela produção de mangá, e muito porque um dos motivos, não é o único, de novo, reduções grosseiras, mas porque a produção, como o Daniel bem falou, né, a produção de gibis no mercado francês e no mercado belga permanece uma produção bastante artesanal, bastante artística, no sentido mais, né, mais, não sei, acho que mais louvável da palavra. Então, assim, não existe essa ideia de um mercado de produção de massa, como existe no Japão, um projeto de soft power inteiro envolvendo essa forma de arte, né? Então a gente ainda encontra muita espontaneidade, a gente encontra muita qualidade, justamente porque, de novo retomando a fala do Daniel, existe essa preocupação imensa com a qualidade dos quadrinhos, por mais que os temas, o aspecto artístico desses gibis tenha mudado. O que, se você parar para pensar, é natural, né? A arte, ela, em alguma medida, ela é um reflexo do mundo e da sociedade em que se vive. Não faz sentido que uma escola tão forte, tão culturalmente enraizada na vida desses leitores, né, franco-belgas, fosse permanecer revisitando, emulando a artes e narrativas de 30, 40 anos atrás, né? E uma curiosidade interessante nesse papo, que talvez a gente desvie um pouquinho do trilho, mas vale a pena falar, que o Yoshimizu lançou o Ryuko primeiro na França, né? Porque não conseguiu lançar no Japão. Aproveitar isso que o Rafael falou, na gibisfera eu também noto que a galera assim, não é muito versada no gibi de franco-belga. Então, geralmente o youtuber ali, ele quer tentar expressar tudo isso que vocês falaram, só que em pequenas frases, né? Pequenas, vamos chamar assim, frases de impacto. Então eu assistindo, eu fui anotando algumas. Por exemplo, muitos deles utilizam o termo gibi de arte. Eu anotei aqui também o gibi de arte realmente boa, frisando o realmente. Outros utilizam também gibi para adulto de verdade. Então, eles tentam, né, fazer, claro, né, tentar chamar a atenção do diferencial do franco-belga, tentando exaltar essas qualidades, né? Mas eu queria saber de vocês, se vocês realmente concordam com esses superlativos, né? Gibi para pessoas realmente inteligentes. Não dá, né, cara? Isso aí é rótulo, é clickbait. Não dá pra tancar esse tipo de definição. Até porque, se a gente for entrar nessa seara, a gente vai começar a falar, vai lembrar do cinema também, né? O pessoal falando, esse filme de arte e tal. Dependendo de como você tá abordando o negócio, filme é filme, quadrinho é quadrinho. Essa que é a verdade. Eu acho que o pessoal se deslumbra muito pelas coisas que a gente já falou aqui, porque as artes, elas são deslumbrantes mesmo, né? Trazendo essa questão do... Vamos falar de Moebius e Charlier com Blueberry, por exemplo. Cara, não tô falando que o Moebius inventou isso, que ele é o único que faz, tá? Tem vários outros caras que fazem. Mas retomando o que o Rafael falou sobre esse relacionamento que os franco-belgas têm com a arte, com a manufatura de um quadrinho. E aí, retomando também o que eu falei, quadrinhos em formato álbum. Por que formato álbum? Cara, porque se lançar aquilo em formatinho, lascou, né? Ninguém vai conseguir ver nada, tamanho, o tanto de detalhe que tem lá. E por que tem tanto detalhe? Porque os caras fazem um papel maior do que o padrão, né? Você pega o padrão, assim, no, sei lá, Estados Unidos, é um A3 para você imprimir. Isso, assim, ignorando quem faz direto no digital, que já é bem comum. Mas... voltando aqui ao Moebius, o cara, ele pegava 2 A3 para fazer uma página do Blueberry, cara.
Então, por quê? Para meter a maior quantidade insana de detalhes que fosse possível ali. Então não tem como você não se deslumbrar. Eu trago até um outro exemplo, o Undertaker do Dorrisson, que o Pipoca Nankin lançou ano passado. Ano passado. E, cara, aquilo ali, meu, você se perde olhando aquilo, sabe? Você se perde no cenário. A história é muito boa também, mas a arte é acachapante. Então eu acho que por isso, né, esse esplendor, como se fosse, sei lá, vamos sempre uso essa frase antes de entrar nessas comparações, tá? Eu nunca vou subordinar quadrinho a cinema a quadrinho, nem nada, tá? Mas é uma forma mais fácil das pessoas entenderem o que eu tô falando. É igual você assistir um filme, sei lá, como, sei lá, 12 Homens e uma Sentença, que se passa todo dentro de uma sala, e assistir um Lawrence da Arábia. Visualmente, qual que vai te marcar mais pelo visual? Obviamente que é o Lawrence da Arábia, não tem como. E eu acho que o quadrinho franco-belga, ele tem, em assim, grande parte da sua produção, ele tem isso. E é por isso que o pessoal fica tão deslumbrado, mas não sabe falar direito o que é, cara. Eu sempre vejo esses conteúdos assim, dá vontade de você falar, cara, por gentileza, você tá falando pra cacete aí no vídeo, olhando pra câmera e tal, mas pega e escreve pra mim uma lauda com o seu argumento, por favor. O cara não vai escrever, essa que é a questão, entendeu? E não que seja obrigado, tá? Não tô falando isso, mas é uma questão de repertório também, né? É uma questão de você, sei lá, entender como é que você apreende aquele trabalho artístico e por que você tá tão impactado por ele, né? A falta de palavras, né, para tentar exprimir essas características aí do gibi franco-belga. Então, cara, mas existem motivos, assim, enquanto vocês falavam, tava tentando discernir na minha cabeça um pouco a resposta e eu puxei algumas coisas. A primeira delas, eu não culpo muito os gibizeiros e youtubers, porque primeiro existe uma falta de referência. Eu mencionei agora há pouco que existe uma distinção muito clara entre o projeto de produção de gibi como um mercado de produção em massa, como é nos Estados Unidos, e uma produção que é mais artesanal com preocupações mais artísticas como é na Europa. Isso por si só já significa que aqui a gente foi, durante décadas, violentamente mais impactados por gibis estadunidenses do que a gente foi por gibis europeus. Então, assim, tudo que é mais escasso, tudo que é mais raro, tudo que é de mais acesso, tudo que é de menor acesso, cria a impressão de que é mais sofisticado, de que é diferente, de que é assim mais deslumbrante em alguma medida, entendeu? Então, assim, Superman, Batman, qualquer um que passou na vida na frente de uma banca sabe o que é. Mas, nossa, um quadrinho franco-belga da escola atômica, imagina, isso é reservado a poucos, né? E você falar sobre isso cria essa aura de distinção. Eu mesmo, quando eu fui fazer, o Daniel mencionou, né, aquele vídeo sobre a escola atômica, cara, eu tinha algumas referências, alguns conhecimentos, mas é o que eu sempre falo lá no nosso trampo no Formiga, cara, a gente não tem tanto assim dessas coisas na nossa cabeça, tem muita coisa que é trampo de pesquisa, tipo, vem um tema, alguém propõe, ou a gente encontra no meio do caminho, a gente acha massa, a gente acha interessante, e a gente vai atrás, nós somos pesquisadores também, a gente faz questão de, tipo, botar um esforço a mais para apresentar essas coisas para o público. Porque tem muita coisa que a gente só não tem acesso tão fácil assim, né, do cotidiano, historicamente falando. Além disso, nas próprias questões estilísticas, que você fala, por que o quadrinho franco-belga é visto como arte, e as pessoas querem tanto definir assim como arte, também tem o fato de que o próprio estilo, ele propõe um certo aspecto contemplativo. Eu não sei se o Daniel vai lembrar quem é que propõe esse exercício, cara, eu sempre me esqueço, mas eu acho ele fantástico, porque assim, são as escolas, as 3 grandes escolas, a estadunidense, a franco-belga e a japonesa, explicadas na cena do soco, que é assim, cada uma dessas escolas tem um ritmo, um tempo para contar um soco de uma forma diferente. Então, assim, na escola estadunidense você vai encontrar a trocação de murro em tempo real. Então é aquela coisa, tipo, super intensa, super viril, super poderosa, é aquela coisa que, sabe, impacta você. Na escola japonesa você tem aquela coisa da rachura, daquela velocidade imensa do cara do Dragon Ball ou do Cavaleiros do Zodíaco indo dar o soco, mas o soco ainda não aconteceu. Então é aquela imagem que cria em você uma puta expectativa do que ainda está para acontecer. Então é intenso, mas é intenso de uma outra forma. E aí no quadrinho europeu você tem
o soco em plano aberto, o soco como parte de um plano maior, como parte de uma paisagem. Por quê? Porque o quadrinho europeu, o quadrinho franco-belga, ele vai propor a você uma contemplação de algo maior e a violência de uma forma estilizada, que não a celebra, mas que te convida à contemplação. Esse exercício do soco mostra que a própria natureza do quadrinho europeu já propõe algo que as pessoas entendem como arte, porque ela propõe um outro tipo de afeto que não é aquela coisa da euforia, da intensidade que existe no quadrinho estadunidense e japonês. E você tem outros elementos, por exemplo, num quadrinho como Blake Mortimer, que você tem assim caixas de texto que às vezes ocupam quadros inteiros, assim, quantidades intermináveis de texto, que fazem com que muitas pessoas, ao ver isso, questionem, até por falta de referência, né, de teoria dos quadrinhos, se aquele quadrinho não é mais próximo de literatura do que ele é dos quadrinhos, por conta daquela quantidade de texto que, para quem não está acostumado, parece até verborrágica, né? Até uma piada que muita gente faz com o quadrinho do Blake Mortimer por causa disso. Então, existem alguns motivos que eu consigo pensar que levam as pessoas, quando elas pegam um quadrinho franco-belga na mão e falam, ah, não, mas isso é arte em comparação àquilo que é produção em massa. Eu acho sim que existe uma preocupação da própria cultura, como eu já disse, do quadrinho franco-belga, em apresentar uma coisa que seja mais artesanal e menos produção de massa, mas eu acho que existe também uma questão de muita falta de referencial de material e teórico por parte dos leitores, especialmente aqui no Brasil, que acaba provocando um certo deslumbre que as pessoas, por falta de referências ou de uma semântica melhor, acabam chamando de arte. Ah, isto é arte em comparação a um mangá de Dragon Ball, a um gibi do Superman, que é simplesmente produção de massa. Esse cara do soco não foi o Benoit Peters? Eu acho que você falou o nome dele agora, talvez seja, mas eu precisaria confirmar. Eu sempre me lembro do exercício, eu nunca me lembro do autor. Ou foi o Benoit Peters ou o Thierry Goristin, né? Olha, rapaz, eu só quero te ajudar. Você ainda não sabe, mas está entrando em algo muito perigoso. Perigoso como? Eu estou avisando. Livre-se desse barco e saia disso enquanto pode. Que segredos você possui? Para decifrar um grande mistério, 2 navios, 2 pergaminhos, partes de um quebra-cabeça. ele terá que investigar tintim por tintim. Bloco 2. Os franco-belgas no Brasil. Pessoal, assim, eu acho que sou considerado um iniciante em franco-belgas, assim. Eu acho que já faz uns 5 ou 6 anos que eu comprei o Incal, né? Então, desde Incal veio o Sangue Real depois. Então, eu venho lendo e relendo essas obras, né, franco-belgas aqui no Brasil. Então, desde então, eu tô maluco. Tô malucaço procurando obras antigas. Hoje mesmo eu comprei o Cavaleiros de Heliópolis do Jodorowsky, né, que já tá super esgotado, mas eu tenho que ler mais franco-belga, então tô nessa saga. Então, como eu sou um iniciante, né, eu tô tentando traçar o que aconteceu de franco-belga aqui no Brasil. Eu tracei que talvez um marco temporal seria a 2010, porque eu até pus aqui na pauta, né, que seria a Era de Ferro, uma antiguidade, onde a gente só teve pequenos insertos de franco-belgas, né, com Asterix, Tintin, Smurfs, e tudo saindo ao mesmo tempo ali dos nossos formatinhos, né, dos anos 80, 90, principalmente pelas editoras Martins Fontes e LPM. Mas ali, depois de 2010, 2011, eu até peguei uma frase do Érico Assis no Omelete. Ele falou, a hora dos quadrinhos franco-belgas no Brasil é agora. Então eu delimitei ali que 2010, 2011 seria essa primeira vanguarda aí dos franco-belgas no Brasil, onde as editoras Nemo, SESI SP, Veneta, um pouco da Devir, a Laude e a Ática, né, elas fizeram seus próprios selos para quadrinhos franco-belgas, né? Então, vocês concordam que tem assim uma divisão ali 2010, 2011? Com certeza, de lá pra cá começou a pipocar bem mais coisas, né? E os últimos anos a gente tem visto, assim, inúmeros lançamentos aqui de uma forma que era impossível, né? Pena que o preço, né? E assim, não vou reclamar exatamente da precificação das editoras, né? Que é um material caro, não tem jeito, né?
Mas, cara, durante muito tempo o que a gente teve aqui foi só Asterix e Tintin, né? O Asterix, cara, pô, a Record ela ficou lançando isso há anos, né? E ficou eu diria assim, talvez o único representante, assim, que você chegava numa livraria, em banca não vendia, né? Mas você chegava numa livraria, você achava Asterix e tal, lançado aqui no Brasil e tal, bem feito e tal. A Panini no começo tentou. Aliás, vamos lembrar que a própria Abril tentou, né? Nos anos 80, sabe? Na série Graphic Novel, tal, minissérie de luxo. Apareceu bastante coisa diferente, né? Tentativas, né, do pessoal que gosta gostava, né, de quadrinhos. Queria tentar coisas além de Marvel e DC. Infelizmente não deu certo, né? Mas a gente teve algumas coisas assim bem interessantes, como o Blanche Epiphany. Saiu no Brasil nos anos 80, cara. Pô, quem é que sabia quem era quem é o autor do Blanche Epiphany, que eu até esqueci o nome? É Jean-Claude não sei o que, mas enfim. Saiu aqui como minissérie e tal. E aí, beleza. O Blueberry também saiu aqui, cara. Blueberry saiu aqui, exatamente. E ainda nos anos 80, inclusive, é verdade. E eles completaram o Blueberry naquela época? Não. Abril não completar. Todas essas iniciativas, cara, por exemplo, Blanche Epiphany é fácil. Agora, Blueberry não, né? Tudo que é série muito longa morria na praia. Como o próprio mangá também. A gente teve iniciativas dessas também naquela época que não vingaram, né? Mesmo com o sentido de leitura espelhado para agradar mais o leitor daqui. Aí depois, pô, vem a Panini. A Panini lançou o 13, que eu acho uma série legal pra cacete também. Qual que é o nome? Putz, cara, agora me foge. Mas teve outras iniciativas assim, mas não vende, o cara para, né? E agora o pessoal junta tudo e lança aqui. Eu acho que eu não sei dizer se 2010 para 2011 é um marco mesmo, porque eu não parei para pesquisar qual foi a onda de lançamentos nessa época. Mas uma coisa eu posso te dizer, cara, de um pouquinho antes da pandemia pra cá, abriu a porteira. Essa é a verdade. Pois é, eu até marquei daí aqui que 2016, 2017 teria outro marco temporal, que seria até uma era de prata para o mercado franco-belga aqui, porque foi ali que nasceu a Pipoca em Nanquim e a Mitos estava inaugurando o selo Gold Edition, né, que é as formosas pranchas, né, que eram gibis gigantescos, que eu acho que daí realmente bate com isso que você falou, né, ali antes da pandemia brotou muitas editoras, inclusive algumas dessas, né, na empreitada do franco-belga. Você não queria lembrar do Aldebaran, não? Oi? Você não queria lembrar do Aldebaran? Exatamente, esse né, mesmo. Eu vi que a Panini já saí daqui, puta trabalho. Inclusive, a gente, não sei se eu já comentei com o Rafael, mas provavelmente foi uma das inspirações para uma animação que a gente adora, que é o Planeta dos Abutres, né? Muito Nossa, bom. Eu nunca fiz essa relação, cara. Aparece, não parece? Não, agora que você falou, eu nunca tinha pensado nisso, cara, mas puta, sim, faz sentido. Mas eu acho que você matou a charada, cara. Eu ia dizer exatamente o que você acabou de dizer. Pra mim, não é bastante sintomático que esse fluxo imenso de quadrinhos europeus, não só franco-belgas, né? Quadrinhos alternativos, né, ao mercado de produção de massa, como já mencionei antes, é bastante sintomático que ele aconteça justamente quando se proliferam as editoras independentes de quadrinhos no Brasil. É muito claro isso pra mim. Porque antes disso, você tinha, assim, como o Daniel bem mencionou, assim, você tinha esforços, mas esses esforços eram esparsos, eles eram frequentemente descontinuados. Então, assim, não havia uma preocupação, não havia um investimento em você publicar séries como essa por aqui. Até porque, assim, verdade seja dita, muitas dessas séries são imensas. Muitos desses quadrinhos que a gente vê publicados aqui, eles são imensos. Esse conceito de tijolão, né? Você até mencionou que você comprou o Incal e tudo mais. Esse modelo de luxo, esse modelo tijolão, o famoso ônibus, né? Que hoje a gente está tão acostumado a ver nas comic shops, que também não eram comuns por aqui, não existia. Isso não existia. Isso é uma coisa muito, muito recente aqui. E isso não é somente pro gibi franco-belga. É uma mudança de perfil de público. É uma mudança de perfil do leitor.
E essas editoras que surgiram nessas últimas 2 décadas, elas acompanham este perfil de leitor contemporâneo, que consegue consumir gibi dessa forma. E no caso, algumas dessas publicações acabam sendo mais amigáveis a esse tipo de formato, porque você não precisa lançar um monte de edições durante sabe-se quanto tempo, porque o mercado de gibi aqui sempre foi instável, né? O que o Daniel estava falando. Muitas dessas publicações eram completamente descontinuadas, assim, e não havia menor preocupação em justificar por que isso acontecia, porque o mercado editorial de quadrinhos aqui era um caos, não que tenha deixado de ser, mas é menos pior do que foi um dia. E quando esses caras lançavam esse tipo de título, lançavam tipo a Vera. Deu certo, deu, não deu, não deu. Assim, mas o gibi tem 85 volumes. Vai lançando, se parar no 10 parou, se parar no 20 parou, sabe? Se parar no primeiro também, não tem problema. Você tinha alguns nomes... Lembrando que você tá falando de uma época que o corte, a tiragem de corte era tipo 40 mil exemplares, né? Exato. Outra vida. Assim, você tinha algumas pessoas que tentaram, né, fazer investimentos nesse sentido, como por exemplo o editor Rogério de Campos, que ele tinha publicações como a Animal, buscava emular aquelas publicações alternativas que existiam na Europa, de onde saíam muitos desses títulos que hoje se tornaram cult, por assim dizer. Mas assim, era a exceção que comprova a regra. Então, essa proliferação de editoras que existe hoje, e o fato de que o perfil do público também mudou e tornou mais palatável publicar essas histórias de uma vez, em grandes tijolões, e você não precisa se preocupar com completar a coleção, né? Quanto tempo que a gente não fala desse tipo de coisa? O leitor de mangá talvez ainda faça um pouco disso, mas é justamente porque as tiragens de mangá às vezes são, cara, imbecis de tão grandes, né? É impossível. Os caras produzem 500 volumes de um gibi, é surreal. Mas não é o caso do gibi europeu e do caso do gibi franco-belga, então ele acaba sendo mais amigável a esse tipo de publicação. E também existe o fato de que o licenciamento dessas obras, ele, assim, não é que ele seja fácil, né? O Daniel que tá aqui, que é prova viva de que isso dá muito mais dor de cabeça do que qualquer um pode imaginar. Mas, assim, ele é mais fácil, os quadrinhos europeus são mais fáceis de serem publicados aqui do que os mangás, por exemplo, porque as editoras japonesas são 1 milhão de vezes mais chatas e intransigentes do que as editoras europeias são. Então, assim, tem todo um conjunto de fatores que faz com que a gente esteja recebendo tantos quadrinhos assim. E tem o fato também, cara, de que a gente tá falando de, por consequência disso tudo que eu mencionei, a gente tá falando de muitas obras que são muito legais, que ninguém aqui nem faz ideia. Outro dia eu tava conversando com um amigo, você falou do Pipoca e Nanquim, cara, eu tava conversando com um amigo, e ele mesmo brincou com isso e falou, cara, não é possível que ainda existe alguma coisa da Metal Hurlan que seja interessante, que ainda não foi publicada aqui. A conversa começou porque eu tava falando com ele sobre o Philippe Cazat, que é um autor que eu queria que fosse, durante muito tempo, fosse publicado aqui, e só recentemente chegou, né? E os caras falam, não é possível, não pode ter sobrado mais coisa. Na mesma hora eu já pensei nos caras tipo Herman Hoppen, sabe? Eu falei, cara, ainda tem. A vastidão de coisas que esses caras publicavam é ridícula, é idiota, assim, tem muita coisa pra publicar. Então, assim, essas editoras, a não ser que o mercado em si entre em colapso, e o Daniel levantou a bola de preços e tiragens, e isso é uma coisa que precisa ser muito observada no nosso mercado local, porque é uma coisa que eu sempre falo lá no podcast do Formiga e falo para quem quiser ouvir, não existe mercado de quadrinhos no Brasil, existe um nicho de colecionadores que é bem, bem frágil, mas no que tange a quantidade de coisas ainda a serem publicadas, nossa, tem uma vida de gibi ainda pra gente ver. Não à toa a Mitos tá pra lançar material do Metal Hurlan, né, cara? Tem. Pois é, a Mitos ainda existe, que é mais impressionante. Não, mas a Mitos agora ela mudou de direção, cara, e parece que agora vai, cara. Tô botando fé. Tô feliz com a nova direção. Mas vamos deixar essas rusgas pessoais de lado. Cara, o que eu queria falar também é que a gente tá falando aí, por exemplo, de encadernações, né? Coisas que vêm encadernado e tal. Olha, que bom, cara, que a gente vive aí em 2025. Um monte dessas obras, assim, de vulto, elas já foram lançadas, já foram finalizadas.
Porque eu não queria, por exemplo, ter acompanhado um contexto em que, sei lá, a Louca do Sagrado Coração estava sendo publicada e eu estava acompanhando aquilo serializado, cara. Porque essa é uma outra coisa que a gente tem que comentar aqui, cara. Tem muitos casos de séries que começaram num momento e foram terminar só 20 anos depois, cara. Porque o cara ficou, sei lá, quantos anos sem entregar a parte final. Isso é uma coisa que não acontece, né? Por exemplo, eu não vou falar mercado inglês porque mercado inglês não existe, né? Existe a 2000 AD. Essa que é a verdade. E não é ironia, né? Aquilo ali é um caso muito, muito específico. Mas eu acho que isso até prejudica um pouco, no sentido de que, cara, vocês podem pegar. Eu, pelo menos, não me lembro de ter visto um caso que isso não aconteceu. O cara sempre muda o estilo, sempre muda a arte, sempre tem alguma coisa que não casa. Quando você vê, assim, um intervalo enorme, assim, o cara demorou 15 anos pra voltar. Aí quando você vai ver o último capítulo, parece que não é da mesma história, entendeu? Pode ser ótimo, entendeu? Mas vai ter um pouquinho esse problema de unidade. Então, quando isso sai encadernado pra nós aqui em 2025, né? Isso é ótimo, né? Porque você pega tudo, já lê, já... Por um lado, é aquele negócio, né? A gente não degusta a história como a galera da época degustou, mas nada é perfeito, né? Eu prefiro, francamente, cara, eu prefiro a garantia de que a gente vai ler a história inteira. Só por isso já se paga qualquer outra coisa. Não só pelo concordo. lance da mudança do autor, ou talvez pela desistência no meio do caminho, mas por causa daquilo que a gente tava falando, da instabilidade do mercado. Né? Essa ideia, e enquanto você tava falando isso, essa coisa de eu prefiro ler tudo de uma vez, porque a mudança de estilo do cara, a gente não sabe. Eu tava pensando comigo mesmo, assim, os fãs de mangá, especialmente do Togashi, do Yu Yu Hakusho e do Hunter vs Hunter, falando assim, amigo, você não faz ideia do que você tá falando. Que é sofrimento de ter que esperar o próximo volume. Ou os fãs do Takehiko Inoue com Vagabond também. Fã de mangá sofre com isso mais do que qualquer um. Isso mas quando volta, não volta tão diferente, né? Eu não falei da Louca do Sagrado Coração à toa, tá? Bom, é verdade, faz sentido. Aspecto estético, sim, com certeza. Eu só queria deixar um recado para esse amigo aí do Rafael, porque para pesquisar para esse podcast, eu comecei despretensiosamente, assim, a anotar qualquer título que destacasse, assim, falasse, esse aqui foi um grande sucesso, ganhou o prêmio de Angoulême. Aí eu fui anotando. Eu anotei 84 títulos, que muitos foram já, assim, publicados no Brasil, e tem outros que também nunca apareceram por aqui. Tem outros que apareceram, né, que nem esse Aldebaran, né, eu mal sabia que foi publicado lá em 2003 pela Panini, né? Foi. E outros, assim, que são ainda destacados como, eu vou cair no meu próprio estereótipo, né, obras de arte da Europa, e realmente nunca foram tocar aqui no Brasil ainda, né? Outros, acho que ainda falta uma republicação, tipo Ars Arc, né? Sim, com certeza. E o próprio 13 também, né? Que também não terminou. Também, verdade. É que assim, a gente fala, né? Mas, por exemplo, tem algumas obras, tem algumas partes do quadrinho franco-belga que acabam ficando meio marcadas na imaginação das pessoas, e elas acham que essa produção que é tão prolífica, ela se reduz só a isso, né? Mesmo quando a gente fala da Metal Hurlan, a gente tem dificuldade de falar de outras coisas que não sejam, por exemplo, Moebius e Druiller. Porque, inúmeros motivos, desde conhecimento geral da galera, até questões de licenciamento, etc. E tem uma série de coisas que fazem com que a atenção fique muito, muito centrada num autor só, ou em alguns títulos específicos. Um universo, né, cara? Mais de um século de produção intensa. Então, assim, tem muita coisa que a gente não faz nem... Mesmo com esse volume de publicações das editoras independentes aqui do Brasil, a gente está só arranhando a superfície do que a história franco-belga de quadrinhos tem para oferecer. Então, eu tentei traçar aqui pra gente, né, uma era de ferro, né, antes de 2010, uma era de bronze entre 2010 e 2017, e uma era de prata, né, que a gente está vivendo até agora ali, depois da Pipoca Nanquim e do selo Gold Edition. Brotaram várias outras editoras prominentes, né, de franco-belga, o Comic Zone, Cass Comics, a Dark Side também publica. Tem outras empreitadas aí, como a Poptopia, Conrad, a Nema, a Veneta, né? Então, eu queria perguntar para vocês, citando o Pedro Bolsa,
que lá em 2019 ele citou assim, ó, foi perguntado para ele, por que o franco-belga demorou tanto para dar as caras aqui no Brasil, né, para dar certo no Brasil? O Pedro Bolsa, naquela ocasião, ele teorizou que brasileiro se importava muito com os custos de um gibi, né? E por isso o fumetti italiano conseguiu perfurar, adentrar melhor no mercado brasileiro, porque eram, né, formatinhos, sem cor, né? Então foi muito melhor o brasileiro tendo essa percepção do fumetti em relação ao majestoso franco-belga. Com essa afirmação do Pedro Bolsa, eu queria perguntar para vocês, a gente vai ter uma era de ouro ainda daqui para frente? A publicação de franco-belga vai se estender, vai ficar mais incisiva? Olha, tá difícil a gente ter otimismo com a publicação de qualquer coisa aqui, né? Vamos deixar isso claro. Eu espero que sim, cara, mas se continuar nessa toada, ok, mas os números que a gente recebe, eles são muito desanimadores nesse sentido, né? E a gente falando especialmente em volumes caros, que não tem como você publicar de outra forma, nem tentem, cara, nem tentem, porque muitas vezes até o próprio offset, o papel offset que é usado para tentar puxar um pouco o preço mais para baixo aí dessas publicações, acaba prejudicando a arte, né? Não, sabe, não vou ser tão purista a ponto de falar, não vou ler por causa disso, sabe, não é isso. Mas, porra, eu gostaria de ver num papelzinho um pouquinho melhor. Mas eu sei que às vezes não dá, né? Você tem que trabalhar ali na linha do que é aceitável, do mínimo de lucro que você pode tirar. E, cara, a gente só vê notícia de encolhimento aí, né, desse mercado. Então, eu não sei, cara. Se ficar do jeito que tá, aqui eu já fico feliz. Se eu conseguir se aguentar do jeito que tá, eu já tô bem feliz. Então, eu vou ser um pouquinho pessimista, um pouquinho cético a respeito desse futuro. Não sei o que o Rafael pensa, mas provavelmente ele é mais pessimista que eu. Olha, cara, eu não diria, assim, pessimista, mas eu acho que... Eu não diria pessimista porque eu não acho que vai piorar, mas porque eu já acho que não é bom. Porque, retomando aquilo que eu mencionei anteriormente, assim, eu não acredito... Não é que eu não acredito, acreditar é uma questão de subjetividade. As evidências e fatos apontam no sentido de que sequer existe um mercado propriamente dito de quadrinhos fora títulos tipo Super-Herói ou Mônica no Brasil. Entendeu? Essas editoras, essas editoras que a gente chama de independentes, né, há muito tempo, elas subsistem na produção de títulos com tiragem de alguns milhares. E isso não é de agora, não é de 2025 para cá. Se a gente está falando de um fenômeno, por assim dizer, e se estende a 10 ou no máximo 15 anos, então isso não implica que houve uma transformação abrupta de mercado. Não, nunca foi algo fenomenal, abrangente, de intensos números e volumes. Nunca foi assim, desde o início. Na melhor das hipóteses, você tem tiragem de tipo uma dezena de milhar, que acontece quando uma das editoras aposta muito, muito que aquilo vai vender. O próprio Pipoca e Nanquim, eu me lembro quando eles estavam publicando oh meu Deus, era um mangá de samurai, agora eu não lembro qual que era. Acho que era O Preço da Desonra, se eu não me engano. Uhum. E eles disseram assim, olha, a gente investiu pesado e a gente acreditou nisso aqui que ia vender pra cacete. E, nossa, porque isso aqui vai ser um fenômeno, blá, 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 blá. E o tal fenômeno tinha uma tiragem de 8 mil exemplares. Cara, 8 mil exemplares, véio, na boa. O estádio do Juventus da Moca em São Paulo cabe essa tiragem inteira. Assim, é um número baixo. É um número baixo. E o fato de que existe uma enorme quantidade de títulos sendo publicada diz o que pra gente? Que o investimento dessas editoras, ele é pulverizado. E é por isso que a gente tá vendo tantos títulos de quadrinhos franco-belga chegando aqui. Porque cada título novo que chega cria um estímulo. Isso, aqui sim eu já tô na parte de uma especulação, de uma interpretação minha. Cria um estímulo no leitor para ir descobrir esse autor novo, para ir descobrir essa história nova. Porque se depender de uma tiragem contínua, por mais interessante, por mais clássico, por maior que seja o nome, sabe? Mesmo que a gente esteja falando de um Moebius da vida, a gente ainda tá falando de um público, de um nicho que em si é muito limitado. Então, assim, eu acho que para os próximos anos,
houve antes da pandemia, só fazendo um contexto, houve antes da pandemia, assim, uma aceleração nessas vendas e uma proliferação das editoras que fez parecer que a gente estivesse numa curva ascendente bastante íngreme. Aí veio a pandemia e a realidade, tanto econômica quanto dos próprios leitores, bateu na cara das editoras feito uma pá, e aí desde então existe um cenário que tenta se manter estável. E eu acredito que, pelo menos pelos próximos anos, o Daniel falou muito bem, ele pegou um ponto nevrálgico, e é a questão do preço dos insumos, que afeta muito, acho que mais do que qualquer outra coisa, a publicação de todo o mercado editorial brasileiro, não só dos gibis. Então, assim, com essa tendência de alta desses preços, eu acho que as editoras vão lutar para se manter estáveis. E é uma coisa, assim, que eu tenho de informação, de conversar com o editor, prefiro não falar o nome dele aqui por questões de ética, mas assim, ele me revelou que ele sofre com um problema de encalhe muito grave. E a gente não tá falando de um editor assim que não é reconhecido, pelo contrário, cara. Ele tem trabalhos europeus, tá? Não necessariamente só do quadrinho franco-belga, mas ele publica quadrinhos europeus aqui, uma qualidade, cara, top de linha, assim, premiado inclusive, e ele sofre com encalhe. E ele me confidenciou que isso não é só com ele. Outras editoras menores, assim... E quando a gente fala de... Você vê, né, cara? Quando a gente fala de editora menor, é até complicado, porque são as grandes editoras. É uma editora tipo Pipoca e Nanquim. Cara, a operação deles não envolve nem uma dúzia de pessoas direito. E muitas dessas editoras, como Comic Zones, como a Figura, como... A Veneta não, né? Mas, enfim, muitas dessas editoras trabalham com operações quase que individuais. Então, assim, é um nicho muito frágil. Então, a tendência é que a gente continue recebendo muitos títulos, mas com tiragens baixas, para manter o estímulo do leitor rodando, a preços que não são tão acessíveis, mas como você tem um nicho de colecionadores já estabelecido, é ele que as editoras vão explorar. Então, assim, a meu ver, você pode continuar esperando surgirem novos títulos, novos autores, especialmente de quadrinhos franco-belga, né, dessas escolas que chamam mais a atenção. Você pode continuar a ver novos títulos chegando, mas ainda assim com tiragens baixas e preços altos, porque as editoras estão mirando a sua estabilidade, estão mirando o seu pãozinho e o seu leite nesse nicho de colecionadores já estabelecido. Só quero lembrar que eu comecei todo esse podcast porque eu tô super empolgado em ler franco-belga e vocês quebraram meu sonho. As pessoas erradas para isso, cara. A gente tá aqui pra destruir sonhos, cara, não tem jeito. Ótimo. Eu vou matá-lo! Espere! Como está a sua sede de aventura, capitão? Inextinguível, Tintin. As Aventuras de Tintin. Então, esse último bloco eu queria que a gente falasse mesmo de obras específicas, tá? Então, aqui eu listei assim 3 critérios, meio que só para ter uma base assim. Eu listei como HQs que merecem uma republicação, né? Já foram publicados aqui. Uma HQ excelente, franco-belga, que está em catálogo agora, e uma HQ que ainda nunca viu o território brasileiro, né? Mas fiquem à vontade, assim, para falar do que vocês acharem que deve, tá? Beleza? Pode fazer um comentário curto ou até uma ampla resenha. Eu não ligo quanto tempo. Eu tenho tempo, tá? Apesar de que eu vou parecer meio copiãozinho do Rodrigo, porque ele mencionou o Arzac, cara, e eu acho que, assim, das obras do Moebius que precisam ser republicadas... Na verdade, sim, tem muita coisa do Moebius que precisava ser republicada, né? Inclusive, eu não sei a quantas anda o Mundo de Edena, eu amo de paixão, mas poderia receber uma republicação. Arzac é uma que também poderia receber uma boa republicação, assim, porque pra mim Arzac não é nem só um grande exemplar de quadrinho franco-belga, de quadrinho de ficção científica, mas também de um elemento assim, um tanto raro, que são os quadrinhos mudos, né, cara? Que é toda uma estética própria, toda uma narrativa própria que eu acho o máximo, assim. Arzac é um estudo de caso de quadrinhos mudos, eu acho muito O Edena, ele já veio pro Brasil? Veio, cara. Inclusive eu tenho 6 volumes dele, ele veio em 6 volumes pela... Nemo? Pela Nemo, isso. Caramba. Eu tenho eles aqui, perdidos em algum lugar.
que eu acho o máximo, inclusive. E aí, de coisas que ainda não foram... eu falei agora há pouco, tava trocando ideia com esse amigo meu outro dia, tem essa obra que chama-se Jeremiah, que é de um belga chamado Herman Hoppe, que é uma puta distopia super bacana, que foi publicada na Metal Hurlant. Veja você, mais uma coisa saindo da Metal Hurlant que a galera ainda não conhece, mas que é um quadrinho pós-apocalíptico que lida com guerras raciais que destruíram os Estados Unidos e deixaram só umas poucas vilas, uns poucos bolsões de civilização ainda existindo. E aí o Herman vai trabalhar todo tipo de alegoria e metáfora sobre uma sociedade. O gibi foi, né, publicado ali na Metal Hurlant no seu auge ali em torno dos anos 80, mas trabalha tudo aquilo que uma boa distopia tem que trabalhar, questões sociais, questões econômicas, questões políticas. Eu acho assim que é uma das obras da Metal Hurlant que são muito interessantes, mereciam uma publicação aqui. E inclusive eu vejo pouquíssimas pessoas falando desse autor, né? Eu não acho que todo mundo conhece o Herman Hoppe, mas é um cara muito legal. Seria um cara muito legal de se publicar por aqui, né? Mas você não falou que o que saiu aqui que você acha foda. O que saiu aqui que eu acho foda. Cara, uma coisa que saiu que eu acho foda, Metabarões. Porque a arte do Juan Jiménez, cara, é um negócio assim, de outro mundo. De outro mundo. É uma coisa assim que, sei lá, se o amigo ouvinte aí nunca pegou Metabarões na mão ou não sabe do que a gente tá falando, basta dizer que, é aquele tipo de quadrinho que você pode arrancar qualquer página dele, botar numa moldura e colocar na parede, que ainda assim vai ser um negócio do caralho. Cada página é uma obra de arte. O Juan Jiménez é um cara completamente fora da curva. Então acho que Metabarões seria minha escolha. Eu já quero falar minha republicação, então, que é Eu Dragão, da porra do Jimenez também, cara. Esse é muito bom. Boa. Super esgotado. O Escória também, eu acho que é dele, também tá super esgotado, merecia uma republicação. Agora, só a única coisa, se alguém que está nos ouvindo aí não tem muito conhecimento sobre esses autores, é bom falar que o Jimenez, normalmente sem um roteirista de peso do lado, é artbook, né? Então, sejamos justos, né? Adoro o cara, sabe? Adoro o cara, mas... Um exemplo? Se eu quero citar um exemplo, o Quarto Poder é insuportável, cara. Quarto Poder. O Quarto Poder. Insuportável, malandro. Nossa. Palavras pesadas, cara. Não, tô falando, cara. Foi difícil terminar. Eu vou desconstruir o petardo aqui, desculpa aí. Sou eu agora? Pode ir, pode mandar. Bom, cara, republicação, já citei dois aqui que eu gostaria muito de ter, que é o 13 e o Aldebaran, Mundos de Aldebaran. Acho que são trabalhos assim, bem interessantes, um bem diferente do outro, por sinal. E encaderne-se logo isso, não tente lançar seriado, porque nada seriado aqui dá certo, tá? A gente falou do Pipoca e Nanquim aqui, fazendo um pequeno desvio pra falar de mangá. O Shigurui vai sair em 10 volumes, cara. Eu tô com medo disso. Eu tô com medo, sinceramente. Mas, vamos lá, vou confiar que vai até o final, né? Agora, nesses dois casos aqui, do Aldebaran e do 13, beleza, lança aí um tijolão e tá valendo. Sobre obras em catálogo que eu acho que são do cacete também, e eu já falei bastante delas por aí e vou continuar falando, porque eu me amarro em tudo que consiga de alguma forma linkar com a linguagem dos quadrinhos, algo que consiga ser metalinguístico, mas não perca de vista a diversão no caminho, né? Vou falar da série Julius Correntan Akefak, Prisioneiro dos Sonhos, que saiu pelo Comic Zone, né? Saíram 4 volumes até aqui, são 7 no total. Aquilo é, assim, de você sonhar com aquilo. Sonhar. Eu acho que é um dos poucos casos, assim, do quadrinho francês que eu olhei e falei, olha, o cara aqui ele não tá, sei lá, tentando meter uma virtuose na arte. Não que a arte dele seja ruim, a arte dele é muito boa, mas ela é uma arte até que simples, se você comparar com outros caras, principalmente o Jimenez aqui, por exemplo. E, cara, eu fiquei apaixonado por esses quadrinhos, cara, sem brincadeira. O cara, ele consegue aliar reflexão com metalinguagem, sabe? Você terminou, você tem vontade de ir lá voltar pra ver se você saca um outro detalhe. E, olha, fora de série. Ao lado dele,
mas não tão legal, talvez, mas assim, mesmo assim, fora de série, Na Mente de Sherlock Holmes, do Lieron e do Benoit Darran, que saiu pelo Pipoca e Nanquim, é outro quadrinho que, cara do céu, você lê aquilo, você fica pensando quanto tempo o cara demorou para pensar nisso, entendeu? E aí você vai ler a biografia dos caras, você saca que eles eram de RPG. Por isso que eles têm essa construção de mundo tão meticulosa. Aliás, tão meticulosa. Vocês chegaram a ler, Rodrigo e Rafael? Não. Não, esse não. Cara, eu só vou dar um exemplo. Manda. Os caras estão seguindo o mapa de Londres, e claro que eles tinham um mapa de Londres como era no século XIX mesmo. Tem uma hora que o Watson está sendo seguido e o cara que tá... Não, o Watson não, os dois estão sendo seguidos e o perseguidor, ele vai pela rua paralela, esperando encontrar eles na outra esquina. Beleza, mas o Holmes saca isso, né? Agora, qual é a jogada? O branco dessa página que você tá vendo os dois, se você colocar contra a luz, você vai ver o cara que tá indo atrás deles, tipo, passando na rua do lado, cara. Entendeu? Claro. Isso é somente um exemplo. Quando você pensa no fio, que é a mente do Sherlock Holmes resolvendo um caso, a história, ela muitas vezes ela não tem requadro, que é justamente para você seguir esse fio. E quando esse fio é rompido, a página faz um desvio que você vai, e quando a coisa ela se... como é que se diz? Começa a fazer sentido de novo, aparece o personagem ali fora, na sarjeta da página, amarrando de volta esse fio. Cara, um negócio de louco, de louco. E a capa também, ela tem aquele recorte para a capa dura vazada, quando você abre tem uma ilustração muito maior. Cara, olha, é surreal de bom, cara. Então, Absolute quadrinho. total, completamente. E essa tá pra sair o segundo volume lá na França, né? Não sabia, cara. Acho que eles vão fazer mais um. Nossa, tomara. Eu tô vivendo um sonho, cara, porque esses quadrinhos aqui, mais os do Michael Moorcock, que estão saindo aqui, Eric, Hawkman e tal, essas reinvenções dos europeus que a Mitos está lançando, cara, nossa, eu tô curtindo muito. Muito bom. Daniel, você sabe dizer se o Torgal já tá sendo publicado aqui? Ou já foi publicado? Não, ele já foi anunciado, mas não foi publicado ainda. Tá pra não, né? outubro. Outubro. Isso, por aí. Acho que é outubro. Torgal é outro, peso pesadíssimo que também já devia ter sido publicado. Os caras publicaram tanta coisa de espada e fantasia mais alternativa e não publicaram Torgal. Eu sempre me perguntei por quê. Enfim, agora chega. Aqui o brasileiro tinha acesso pelos álbuns da Meribérica, né? Durante um tempo, mas depois... Verdade. A Meribérica salvou muito a gente durante um tempo. E o que eu gostaria de ver publicado aqui, cara, é uma história que na verdade eu não lembro o nome, mas é do Dionnet e do Laurent Terreau, que é uma ficção científica sobre 66 criaturas imortais. Acho que em português é o Deus dos Homens, alguma coisa aqui. Dédier eu não vou tentar falar francês aqui, desculpa aí. Mas, enfim. Procurem aí Jean-Pierre Dionnet e Laurent Terreau, que é uma história sobre imortais indestrutíveis que apareceram como deuses durante a crise financeira de 29. É isso. E assim, é muito legal. Eu tenho a primeira edição em francês aí. Tentei ler acima daquele jeito, sabe? Vai olhando no dicionário, volta e tal. Mas normalmente eu pego esse álbum somente pra ficar pirando na arte, que é fora de série mesmo. Fora de série. E são vários tomos, né, na verdade. Que eu saiba, eles têm 4, mas não sei se continuou. Outro autor, né, que poderia ser mais publicado aqui. Quando você fala de Dionnet, todo mundo fala, não, o cara fez Exterminador 17, o cara fez... olha aí, Exterminador 17, né? Mas esse já saiu aqui, desculpa. Já? Mas poderia sair de novo. Saiu em capa mole, cara. Graphic novel da Globo, na década de 90. Esse é um autor que poderia sair mais aqui, tem uma produção grande e o caramba, mas quando você fala, o Dionnet criou a Metal Hurlan e tal. Ele tem o Perfura-Neve, mas ninguém fala mais nada do cara, né? Fica só nisso. Então podia explorar um pouquinho. Deixa eu fazer uma pergunta, isso que o Rafael falou do Torgal, né? Aliás, Pipoca e Nanquim vai cagar
Os caras foram lá na Angolema e ficaram falando lá, né? Tipo, oh meu Deus, o Torgal aqui. Quem será que vai publicar Torgal no Brasil? Que é muito longo. Aí esse ano eles vieram com essa bolada aí do Torgal, né? Mas assim como o Torgal, que é uma série que começou lá nos anos 70 e tá meio que até em publicação até hoje. Eu acho que ela é considerada como still ongoing, né? Tem uma republicação que eu gostaria muito que voltasse, que é a série do Elfos, Orcs e Magos, né? Que a Mythos tentou já dar um try nela, né? E não deu muito certo. Sobre essa questão, né, de materiais longos, né? Que é uma característica super comum em franco-belga. Antes parece que era inviável, mas recentemente, né? Tanto acho que a Comic Zone e mais Pipoca e Nanquim estão meio que abertos, né? Ou tentando passar essa barreira. Vocês acham que a saúde a saúde artística dos franco-belgas está pelo menos melhor que anos atrás, assim, para séries longas? Não. Na verdade, eu acho que tá pior do que eu mencionei anteriormente. Eu entendo que as editoras elas estão apostando em uma estabilidade, tentar manter a sua estabilidade, oferecendo o máximo que elas conseguirem para esse nicho de colecionadores. Então, assim, esses títulos mais longos, eu imagino que eles vão vir com tiragens de extensão mediana para baixa, para atender um núcleo de colecionadores que já está predisposto a comprar esse tipo de coisa. Muito embora eu ainda ache arriscado. Porque, assim, tem certos perfis de leitores, né? A gente até brincou com a coisa do otaku, do leitor de mangá e tudo mais. O Daniel mencionou a coisa do Shigeru. Só que, assim, esse público está acostumado com séries muito longas. Esse público, inclusive, existe uma coisa assim de leitores que são dedicados a alguns títulos. Não é nem a coisa do eu sou leitor de mangá. Não, eu sou leitor de determinado título, sou leitor de determinado autor. Coisas desse tipo. Tipo o Junji Ito, sabe? Do Pipoca e Nanquim. Ou One Piece, ou coisas desse tipo. Não, eu sou leitor deste título. Muito também porque, cara, qualquer volumezinho de novo, sei que o papo é franco-belga, mas citando o exemplo do mangá de novo, porque eles têm tiragens muito longas, cara, às vezes a gente tá falando de mangás que tem tiragens de dezenas de volumes, e o preço de capa de muitos deles tá saindo tipo 30 pau, 40 pau. Quando você for parar pra pensar, pra você completar uma coleção, você vai precisar dispensar um salário mínimo em cima disso. Não é um investimento baixo, entendeu? Assim, eu entendo que essas publicações, elas são pensadas, quando o Torgal chegar aqui, nossa, cara, vocês se preparem pro Bruno Zago virar do avesso falando sobre petardo 24 horas por dia em todos os canais possíveis e imagináveis. Esse cara vai entrar em colapso mental tentando divulgar isso aí tanto quanto for possível, porque realmente é uma série longa, eles provavelmente vão publicar em tijolões e tudo mais, mas ainda assim, cara, não vai ser tipo... Eu imagino que vai ser um esforço maior, por exemplo, do que eles fizeram com o Incal, né? Se o Incal eles já tiveram que publicar no formato que eles... Na verdade, muitas coisas, né? Eu falei do Meta Barões, muitas coisas que eles publicaram na Metal Hurlan, eles acabavam publicando nesse formato porque você precisa contornar, assim, essa coisa de publicar volumes demais. Eu acho que o público é um pouco mais flexível hoje com a ideia de comprar mais de um volume de um gibi que eles gostam muito, mas eu não vejo, por exemplo, a tolerância da galera que compra gibis franco-belga, tipo da Metal Hurlan, com a mesma tolerância que um público de mangá. Sabe? Eu não acho que não é o mesmo perfil. Investir em uma ideia como essa, em muitos volumes de um valor razoável, seria um tiro no pé. Eu não acho que é viável, não. É um fenômeno que é mundial, né? Tirando o Japão, cara. Você vê essas, por exemplo, de novo, né, saindo do franco-belga, mas indo para outro mercado que tem a ver com o que a gente está falando. Nos Estados Unidos você não tem mais esses archives da AC Comics, porque é muito mais fácil você lançar por recorte de artista. Sabe? Você não vai querer lançar todas as edições da Tales from the Crypt ali encadernadinhas, bonitinhas, restauradas, se for de 50 mil exemplares. Meio que é bola cantada você esperar, cara, que qualquer coleção, o primeiro venda pra cacete e o segundo já não venda tão bem, cara. Não vai alcançar, não vai bater sempre a mesma quantidade de vendas, isso é fato. Aí, cara, e aqui, que a gente vive numa corda bamba,
Eu acho bem complicado. Mas se eles estão otimistas e vai dar certo, cara. Cara, ó, vou falar só o seguinte. Quem é que imaginaria que alguém pagaria 5 pau pra ser figurante como cadáver num filme só porque é do Pipoca e Nanquim? Os caras conseguiram isso, mano. Entendeu? Então, quem sou eu pra falar assim, não lance isso aqui que não vai dar certo? Eu só queria dizer que se nós pudéssemos ter mais um periódico como a Metal Hurlan de quadrinho franco-belga, eu ficaria muito feliz. Tá? Eu sei que não vai acontecer, né? Mas uma das coisas que eu mais tinha orgulho na minha vida, 10 anos atrás, era quando a Mitos lançava Juiz Dredd Magazine, eu ia na banca ali, com todo orgulho, tá? Pegar ali no balcão, pagar tal, voltar pra casa lendo já e tal. Gostaria muito, porque a multiplicidade de estilos que você encontra nesse tipo de publicação é muito bacana, né? Não sei como é que a Mitos vai trabalhar esse formato aí com o material da Metal Hurlan, não sei se alguém já falou e tal, mas provavelmente não vai ser... O quê? Não vai ser? Não foi falado como é que vai ser. Não foi falado. Tá. O mix original, ou vai pegar apenas algumas obras, não foi falado nada ainda. Cara, porque se fosse a revista Mix, nossa, aí eu ia poder morrer feliz, cara, como leitor de quadrinho. Mas, enfim, era só isso, né, cara? A nós só resta, apesar das lamentações, só resta continuar lendo, né? Bom, a lombada canoa tá voltando na Panini. Quem sabe o mix da Metal Hurlan também volta. Cara, tem essas iniciativas bacanas, sabe? Não é franco-belga, mas vamos falar de algo que é extremamente influenciado pelo franco-belga, que é o quadrinho argentino de ficção científica, tá? A TAI lançou no Catarse, acho que a entrega é pra julho, e eu apoiei lá com todo orgulho, a revista Deja Vu, que ela vai fazer o apanhado dos autores da Argentina, cara. Então, como já fez, né, no Mestres da Aventura e Ficção, né, que tem o Balcarce, o Zanotto, o próprio Juan Jimenez também. E cara, eu acho muito legal isso. Espero que dê certo, espero que saia mais. E bora, né? Mestres da Aventura e da Ficção acho que vai entrar no meu top 3 esse ano. Eu li esse ano, no caso, e nossa, excelente. Bem legal mesmo. Aliás, muita gente confunde, né? Acha que o gibi argentino também é franco-belga. Eu acho que é um erro muito que eu vejo muito comum. Tá com o pé lá, né, cara? As influências são grandes, né? Não dá pra culpar. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni les biens qu'on m'a fait, ni les mal. Tout ça m'est bien égal. Então, pessoal, conversamos aqui, né, sobre os gibis franco-belgas, esses formosos, esses cheirosos gibis aqui da nossa gibisfera. Eu espero que a gente tenha visto assim, as maiores curiosidades. Pelo menos para mim foi muito elucidativo, eu estou muito contemplado. Então, eu só gostaria de agradecer aí o Rafael e o Daniel. Então, por favor, vou dar a palavra final para eles. Vai lá, Rafael. Bom, primeiramente, obrigado para quem permaneceu acordado ouvindo a gente até agora, né? Nossas tergiversações. Eu espero que isso tenha ajudado amigos ouvintes a entender um pouco mais sobre o quadrinho franco-belga e, principalmente, talvez tentado estimular vocês a descobrir mais esse universo tão vasto, tão interessante. E foi um prazer ser recebido aqui pelo Rodrigo. Esperamos outros convites, foi bem divertido. Muito obrigado, meu velho. Daniel. Opa. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, valeu. Bom saber que você também nos ouve lá no FormigaCast. Então, a gente precisa fazer nosso jabazinho aqui. Se você quiser ouvir mais das nossas vozes maviosas no Spotify ou no seu agregador de podcasts preferido, você pode procurar FormigaCast
lá no Spotify, ou colocar Formiga Elétrica também vai encontrar. E lá a gente fala de cinema, a gente fala de quadrinho, a gente fala de literatura, a gente fala de tudo, a gente fala de série também, tudo que orbita esse universo da cultura pop, sabe, com um jeito bem peculiar, às vezes bem amargo, mas a gente fala a verdade, né? A gente não tá ali pra passar pano, pra dourar a pílula de nada, né? Do mesmo jeito que a gente fez aqui, né? Porque teve aqui também, aonde a gente cola tem previsão apocalíptica, mas faz parte. Então se você quiser nos ouvir, tá? Lá, FormigaCast no Spotify, ou pode nos procurar também no nosso canal no YouTube. Só colocar Formiga Elétrica lá, tem uma caralhada de vídeos sobre vários assuntos. Os últimos tempos têm sido bem caóticos em termos de regularidade, mas a gente está retomando isso aí, então tem muita coisa para você consumir lá, tanto de quadrinho, quanto de cinema, quanto de literatura, mesma coisa, só que conteúdo um pouquinho mais rápido, né, do que é no podcast. Então é isso. Rodrigo, obrigado mesmo, foi ótimo. Sim, falar de quadrinho franco-belga, que é um assunto que o pessoal não costuma realmente trazer nas pautas de quadrinho, né? Essa é uma das coisas assim que eu acho um pouco chatas também. É que você está fazendo... tá meio que... Como é que eu vou dizer? Tá nos agradando, de alguma forma, né? E fazer parte aqui desse episódio foi muito legal e valeu, cara. A gente, de repente, te convida também pro FormigaCast aí qualquer hora. Opa! Beleza, pessoal. Então, todos os links desses meus caríssimos convidados estarão aqui na postagem deste podcast. Por favor, sigam eles, colaborem com o projeto. É um dos melhores canais da Gibisfera brasileira aí. E eu estou muito orgulhoso de ter os recebido. Então, pessoal, a gente se vê numa próxima. Falou a todos e nos vemos numa próxima. Antes que seus contornos se tornem traços claros. Falou!